Então, a segunda parte aqui, pessoal, a gente vai fazer o seguinte: a gente vai estender para uma convolução 2D, né, e ficar mais perto dos problemas de processamento de imagem, de visão computacional. São os problemas que normalmente usam redes neurais convolucionais, e como eu disse para vocês, são os problemas que impulsionam o avanço dessa área. E aí, no final, eu vou falar um pouco sobre outras tarefas específicas aqui dentro de convolução 2D, que é a detecção de objetos, segmentação semântica, bem rapidinho sobre arquiteturas residuais e falar um pouquinho sobre UNet também. Tá? Bom, estão me escutando bem aí? Está instável? Não sei se a internet está indo tranquilo aí. Tá. De volta aqui o chat para ficar de olho. Beleza. Então, primeira coisa, a gente vai estender para a convolução 2D. Tá? Então, o que acontece? Agora, o nosso filtro de convolução, ele vai ser um filtro em duas dimensões. Antes ele era um vetor, então agora o que a gente vai ter é um filtro de duas dimensões, que pode ser 5 por 5, 7 por 7, por aí vai. Tá? E ele vai ser aplicado, então se ele é bidimensional, ele vai ser aplicado sobre uma imagem também bidimensional. Tá? E assim como a gente fazia a análise para o caso 1D, onde a gente ia deslocando aquele filtro ao longo do sinal para aplicar a convolução e gerar as saídas, a gente também aqui vai aplicar esse filtro, já vou mostrar como, em cima de uma imagem, para gerar as saídas da mesma maneira. Tá? Então, matematicamente, ele é muito parecido com o filtro 1D. O que acontece é que a gente tem que fazer a multiplicação ponto a ponto do filtro agora em duas dimensões, né? Então, matematicamente, coloquei a expressão aqui, de novo, isso aqui tecnicamente não é a convolução diretamente, tá? É a correlação, mas para nós também isso não tem um impacto significativo. Ele é basicamente, se eu tenho um filtro de 3 por 3, por exemplo, ele é multiplicar a posição do filtro com a posição da imagem, a posição do filtro com a posição da imagem, ponto a ponto, multiplicar e somar esse resultado, tanto na dimensão em x quanto na dimensão em y da imagem, somar com bias, passar pela função de ativação, e aí eu vou gerar uma posição IJ, né? Agora não vai ser mais só um vetor de saída, então naturalmente eu vou criar uma imagem também, ou uma representação em duas dimensões na saída. Tá? A expressão matemática é essa, de novo, para entender esses índices aqui, teria que dar uma pensada, montar ali na mão para chegar nessa conclusão. Não vou fazer isso, quem tiver interesse, depois abre essa relação aí. Vou tentar mostrar ela um pouco mais, de forma um pouco mais direta aqui na prática, como que seria essa conta. Então, aqui eu tenho um exemplo de uma imagem, de uma entrada bidimensional, que tem aqui uma, duas, três, quatro, cinco, seis posições nessa direção, e uma, duas, três, quatro posições nessa direção. O meu filtro é 3 por 3, então o que eu vou aprender durante o backpropagation são essas posições do filtro aqui. Então, esse é o filtro que será aprendido. Tá? E veja, o processo é o mesmo. Eu defino a arquitetura, defino a loss function. Uma vez que eu faço a loss function, eu faço a retropropagação lá do backpropagation da mesma maneira que a gente fazia para a rede neural convencional. Eu abro naquele grafo de operações, aquele grafo de operações eu posso perfeitamente aplicar aqui, né? E aí eu vou fazendo backpropagation naquele grafo de operações da mesma maneira como eu expliquei para vocês na aula do backpropagation. Então, aquela estrutura do backpropagation serve para qualquer modelo, não importa. Porque uma vez que eu construo o grafo de operações e o fluxo é sempre o mesmo. É o gradiente que está chegando vezes o gradiente que está local, manda adiante a informação. Tá? Então, a estrutura é a mesma. E aí aqui eu tenho algumas etapas da convolução. Então, o que, que eu faço? Eu multiplico ponto a ponto da imagem pelo filtro, né? Ó, esse por esse por esse e esse por esse. Daí embaixo também, todos ponto a ponto, multiplico um por um, somo tudo, e isso vai gerar uma saída aqui, que é o H23. Aí eu desloco esse cara aqui, por exemplo, vou deslocando, né? Com o stride de 1, significa que ele desloca um para a direita, né? Na verdade, eu sempre sigo
no seguinte fluxo para realizar a convolução. Eu faço, na imagem, eu faço da seguinte forma. Eu coloco aqui, ó, a imagem, o filtro, né, multiplico ponto a ponto, gera um resultado. Aí eu desloco em 1 pixel, se o stride for 1, faço o processo de novo, gera outro resultado. Desloco mais 1 pixel para o lado, se o stride for 1, e por aí vai. Aí quando eu chego lá no fim, eu venho aqui para baixo, né? Desloco um para baixo aqui daí. E vou para a direita. Depois para baixo de novo e por aí vai. Tá? Isso se o stride for 1, né? Então posso ter outros strides, igual a gente tinha para caso unidimensional, a gente pode ter para 2 dimensões, né? Então a gente pode estender esse cenário aí para um cenário bidimensional. Aí que eu estou mostrando alguns exemplos, né? Se eu tivesse nessa região, se eu tivesse nessa, né? Ia gerar essa saída. Então, ponto a ponto dessa saída, eu teria a relação da entrada com o filtro de convolução. Estou colocando aqui o que seria o zero padding também numa imagem, ó. Se eu estivesse calculando bem no cantinho aqui, ó, para gerar esse H31, teria que fazer um zero padding aqui. Então, o zero padding ele pode ser tanto nessa direção quanto nessa daqui, tanto faz, ó. Se eu tivesse nesse cara H16 aqui, ó, o H16 eu precisaria desse, precisaria completar com zero aqui, 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 para casar com o tamanho do filtro, né? Multiplicar e gerar o H16. Então, o esquema de padding, stride, e até a própria dilatação também servem aqui, só que agora generalizando para o caso bidimensional. Tá? Mesmo esquema. Aqui também valeria a ideia de canais lá, né? Então, por exemplo, uma imagem colorida, ela já é naturalmente em 3 canais. Tá? Então, ela tem aqui, por exemplo, o R, G e o B, né, que são azul, verde e vermelho, como entrada. Então, a entrada já é um volume de informações. Eu também poderia ter um kernel 3x3, né, que é aplicado em cima desse filtro, também com R, G e B. Nada impede o kernel também ter um volume. Tá? E aí a convolução seria desse pequeno bloco de volume que eu tenho da entrada com esse bloco de volume ponto a ponto, né? Do filtro aqui, né? Eu estou extraindo aqui, né? Estou pegando o bloco da imagem, estaria aqui. Bloco a bloco do filtro para gerar uma saída da rede neural aqui. Então, eu também posso pensar isso em 3 dimensões, sem problema nenhum. Poderia ser 4, 5. Posso generalizar para cada caso que eu queira avaliar. Então, se eu tenho uma entrada que já tem 3 canais, e é uma imagem, então nada impede, normalmente é usual, que o filtro também tenha esses 3 canais. Tá? Se você quiser gerar, por exemplo, uma convolução em cima dos 3 canais da imagem, que é o usual. Né? Então, esse dimensionamento aqui, ele passa a ficar assim, quase que irrelevante, né, no contexto do processamento como um todo, porque o que importa é você casar essas dimensões. Né? Se vai ser uma imagem, né, bidimensional na entrada ou na saída, se tem um volume na entrada, um volume na saída, o número de feature maps, meio que é uma parametrização. Uma vez que você parametriza, você vai ter uma determinada característica de entrada, saída, número de filtros e por aí vai. Né? Matematicamente, então, se eu tenho CI canais de entrada e um kernel K por K, a minha saída vai ser, os meus parâmetros, né, perdão, vão ter essa dimensão, CI K por K, e o beta continua sendo um escalar. Se eu tenho CI entradas e C0 saídas, né, canais de entrada e canais de saída, aí o meu vetor de peso, minha matriz, o meu tensor, né, veja que isso aqui, quando eu estendo a definição de matriz na direção do volume lá, né, tridimensional, isso aqui vira um tensor, né, eu vou ter CI, CO, K por K. Então vira um negócio com 4 dimensões aí, né? Por isso que essas coisas elas são tratadas quase sempre como tensores, né? Até por isso que o TensorFlow lá do Google se chama TensorFlow, porque a maior parte das operações são em cima dessas unidades chamadas tensores, que tem essa dimensionalidade aqui arbitrária de acordo com a característica entrada e saída da operação da rede naquele ponto. E os parâmetros aqui teriam, os bias, né, seriam um vetor. Né?
Enfim, isso aqui é só para dar uma dimensionalidade das coisas nesse contexto aqui, né? Um pouco mais abstrato. Né? Outras coisas que é legal falar um pouco, que aparece muito em redes neurais convolucionais de tipo 2D, é o downsampling, upsampling e é uma coisa chamada convolução 1 por 1. Já vou explicar o que ela é. Tá? Então, o downsampling, ele tem a ver com, em determinadas camadas da rede neural, quando você quer diminuir a dimensionalidade. Tá? A convolução por si só, ela já pode diminuir, né? A gente já viu, até foi a pergunta que o Wesley me fez antes, a própria convolução, ela já vai restringindo o tamanho das coisas à medida que você vai aprofundando, desde que você não faça preenchimento com zero padding e por aí vai, né? Mas se você coloca muito feature maps, ou seja, se você quer colocar vários pesos, na verdade você não tem uma redução significativa da dimensionalidade. Tá? Então é usual, e no próprio paper lá da AlexNet que eu mostrei antes, é bastante usual você ter camadas de. Deixa eu ver se eu pego ela aqui de novo. Você ter camadas que fazem essa redução de dimensionalidade. Então, eu estou aqui com a AlexNet representada de uma maneira um pouco mais simples, tá? Que é a da esquerda aqui. Então, ela tem camadas convolucionais, e, em geral, após as camadas convolucionais, a gente insere essa redução de dimensionalidade para forçar com que a rede tenha esse afunilamento do ponto de vista dimensional, que ela vá diminuindo a dimensionalidade dela, porque senão, quanto mais feature maps a gente vai adicionando, mais ela vai engordando, e depois fica difícil fazer essa redução da dimensionalidade para colocar a classificação aqui no fim. Tá? Então, é usual, entre uma camada convolucional e outra, a gente incluir aqui uma camada de redução de dimensionalidade. E essa redução pode ser feita de várias maneiras, que é esse downsampling que eu estou explicando aqui, né? Ele pode ser feito, por exemplo, se você quer fazer a redução dessa imagem aqui, que é 4x4 para 2x2, você pode pegar, por exemplo, só algumas posições, então, vou pegar só essa posição ímpar aqui, né? Aí pegar esse valor 1, esse valor de 5, esse 4 e esse 1 aqui, e aí reduz essa dimensão para essa imagem 2x2. Eu posso fazer uma outra coisa chamada max pooling, ou seja, eu pego o maior valor que eu tiver, aí depende do tamanho da redução que você quer obter, né? Eu posso pegar o maior desses 4, o maior desses 4 aqui, e fazer a redução de dimensionalidade, de 4x4 para 2x2. Eu também posso fazer um negócio chamado mean pooling ou average pooling, que é fazer a média desses caras aqui para fazer a redução. Tá? Então, é usual, depois de uma camada de convolução, você colocar essas camadas de downsampling aqui, seja por max pooling ou mean pooling, average pooling aqui, para tentar ir diminuindo, forçando mais essa redução da dimensionalidade. O inverso também existe, embora não seja usual agora para uma rede neural convolucional, depois vocês vão ver que eu vou falar de um modelo chamado UNet, e o NET usa o tal do upsampling, né? Então, o que é o upsampling? Você tentar sair de uma dimensão, por exemplo, 2x2, para aumentar para 4x4. Então, como que você faz isso? Pode simplesmente duplicar, pegar esse valor e repetir em cada uma das posições. Você pode também fazer o max upsampling, né? Você mantém o valor aqui e preenche com zeros. E também tem uma interpolação bilinear ali, né? Que é pegar o 2, colocar o 2 aqui, pegar o 4, colocar o 4 lá, e daí no meio deles fazer uma interpolação bilinear aqui para tentar gerar esse resultado, né? Completar ali naquele miolo que estaria faltando dessa forma. Enfim, existem várias alternativas aqui, né? Mas é comum, então, ter o downsampling e o upsampling são operações usuais de observar em rede neural. O upsampling vocês já vão ver lá no final, quando eu for falar de uma arquitetura específica, mas o downsampling, sempre que tiver uma camada convolucional, é comum, sempre não, né? Mas é super comum ver o downsampling colado ali na camada convolucional para forçar o afunilamento da rede neural convolucional. Né? Uma outra característica importante é que existe um negócio chamado Transposed Convolution, tá? Então, isso aqui é interessante
alguns modelos usam essa estrutura. Quando a gente for falar de autoencoder mais adiante, lá eu vou mostrar isso para vocês. Então, mas como eu estou falando de convolução, também já vou apresentar ela, que é basicamente o seguinte, ó, se eu tiver essa rede neural aqui, com essa entrada e essa saída, com um kernel desse tamanho, stride 2 na convolução, eu tenho esse mapeamento aqui, né? Então, eu tenho essas relações entre a parte H e a parte X da rede. Tá? Eu posso fazer um negócio chamado convolução transposta. Então, eu posso pegar, por exemplo, x1, x2, x3 e x4, tá? Que seria só um pedacinho aqui dessa rede neural, e gerar outras saídas aqui, H1, H2, H3, H4, né? Que tem essa relação aqui com x1, 2, 3 e 4. E o que eu posso observar, né, na rede neural com essa estrutura aqui é que a convolução que gera o H, ela é transposta em relação a esse caso aqui. Tá? Então, existe uma certa simetria por meio da transposição entre essa rede e essa rede que está aqui. Então, essa rede aqui opera a convolução nesse formato que eu estou indicando aqui, e essa outra rede aqui é uma convolução transposta dessa primeira. Se eu olhar a matriz, fica bem fácil de ver aqui, ó, os resultados, né? Se eu olhar só os resultados aqui, vocês vão ver que essa matriz que está aqui é a transposta dessa. Tá? Então, a convolução transposta ela é bastante usual quando você quer elevar a dimensionalidade, tá? E manter essa relação. Por enquanto não vai ser tão útil para a gente, mas já que eu estou falando disso aqui, eu prefiro adiantar essa definição. Tá? Convolução 1 por 1. O que é a convolução 1 por 1? Também é focada na parte de redução de dimensionalidade quando a gente quer compactar o número de canais. Tá? Então, como que ela é feita? Eu pego aqui, por exemplo, uma região da rede onde eu tenho um número de canais, aqui, deixa eu ver, é 1, 2, 3, 4, 5, 6 canais, e eu faço uma convolução, que eu chamo 1 por 1, com esses pesos que estão aqui, que tem a mesma quantidade de canais, e aí eu vou fazendo o deslocamento aqui ao longo de toda a rede, né, de todas as posições em cada um dos canais, em cada um das posições da rede ao longo de todos os canais. Ou seja, eu vou pegar esse cara aqui e vou deslocando ele para lá, daí desço um, vou deslocando e tal, e fazendo a multiplicação ponto a ponto e somando para gerar cada uma dessas saídas que estão aqui. Então, por meio desse filtro aqui, eu faço a compactação em número de canais de uma rede que tem essa entrada em uma determinada altura. Tá? Isso aqui é usual para, de novo, redução de dimensionalidade. Então, quando vocês virem convolução 1 por 1, lembrem que ela tem a ver com mais ou menos pegar a média entre os canais ali, ponderada pelo filtro que você está aprendendo, e reduzir o número de canais. Tá? Uma definição também adicional aí que eu acho que é legal. Tá? Bom, então vamos partir, dada a definição de convolução 2D, dada com definições de downsampling, vou começar a falar um pouco sobre as tarefas que usam redes neurais convolucionais em duas dimensões. A primeira delas vai ser a classificação de imagem. Tá? Então, classificação de imagem, a gente tem uma imagem e o que a gente quer é tentar dizer o que ela representa. Tá? Então, o exemplo que eu estava usando antes é um exemplo super clássico, um dataset super conhecido na literatura, que é o ImageNet, né? O ImageNet lá tem uma quantidade gigantesca de imagens, tá? Ele tem aqui aproximadamente 3 milhões de imagens, tá? Vários subsets, tá? De classes, então tem animais, tem veículos, tem, enfim, variabilidade gigantesca, tá? Na tarefa de classificação de imagens, é usual tratar ele no problema das 1000 classes que ele tem aqui, então você pode separar em 1000 classes, né? Bem convencional, né? Muitos papers já foram propostos em cima desse dataset, isso é fácil de ver pelo número de citações que esse cara tem, ó.
42 mil citações do ImageNet, né? Acho que tem poucos papers que têm esse número de citações tão elevado, né? Ele é de 2009, relativamente antigo, né? Mas bem, até os dias de hoje, bem relevante. Tem uma variabilidade legal de imagens aqui, né? As imagens são 224 por 224, tem, enfim, né? Dá para vocês depois darem uma olhada no paper ali. Tem o site do ImageNet também, que dá para você ver algumas imagens, ver exemplos, enfim, né? Bem variado, né? E aí, o AlexNet, a paper de 2012, que eu comentei com vocês no começo da aula, que foi o cara que apresentou uma mudança significativa em termos de resultado de desempenho de classificação em cima do ImageNet. E ele propôs uma rede neural convolucional, né? Então, entra a imagem colorida, 224, 224 por 3. No começo ele coloca uns max pooling, depois convoluções, até chegar numa camada fully connected aqui, e a saída de 1000 neurônios, porque são 1000 classes que ele queria classificar, ele estava trabalhando no problema clássico da ImageNet. Ou seja, entrava uma imagem desse tipo, ele dizia, é a onça, é teia de aranha, é pessoas, é comida, enfim. É uma das 1000 classes que estavam organizadas lá, né? Então, esse paper ele, de 2012, com essa arquitetura, ele tinha 60 milhões de parâmetros, mas a grande maioria desses parâmetros estavam concentrados nas camadas fully connected, que são as camadas densas, né, do ponto de vista de parâmetros, né? Uma arquitetura, assim, relativamente simples, se a gente for pensar nos dias de hoje, mas para a época foi bastante revolucionária, né? E aí, uma outra coisa que ele propôs lá, que foi bem legal, que muita gente acabou incorporando, apesar de ter sido bem introdutório lá, né, foi a questão do Data Augmentation. Mas antes, deixa eu só falar uma coisa aqui. Eu acho que vai ficar mais para frente, mas beleza, eu deixo mais adiante. Então, eu vou falar sobre outras técnicas aqui que existem, e depois eu vou falar de outros modelos, depois eu vou falar o panorama geral de desempenho da ImageNet, porque isso aqui ficou mais para frente aqui, então vou falar sobre outras coisas, depois eu chego lá. Então, o que teve também no AlexNet, muito mais nas arquiteturas que vieram depois do AlexNet, o tal do Data Augmentation. Já falei um pouquinho sobre ele, né? Mas dentro do contexto de imagem, isso aqui aparece demais, tá? O que significa o Data Augmentation? Se eu tenho poucos exemplos para treinar um modelo de uma classe ou alguma coisa assim, o que você pode fazer é aplicar o Data Augmentation, pegar e fazer transformações na imagem, seja rotações, espelhamentos, cortes, mudanças no eixo X e Y, borrar, inserir ruído, enfim, né? E a cada modificação que você faz, você acaba criando um exemplo novo para o teu dataset que pode aumentar a tua robustez do ponto de vista de exemplos de treinamento. Tá? Também é muito comum trabalhar com o dropout, né? Então, o dropout não foi apresentado na AlexNet, até onde eu me lembro, se não me engano, não foi lá, mas ele surgiu logo depois, assim, como uma coisa bem recorrente, né? Então, é bem comum nas camadas fully connected aqui você forçar um dropout nelas. Não é usual nas camadas convolucionais, mas nas fully connected deixar o dropout é padrão para forçar a regularização e atenuar o overfitting, né? Essa é a característica do dropout. Bom, isso aqui é alguns detalhes de como que o AlexNet foi treinado ali, né? Enfim, para chegar no resultado que ele obteve, mas só o ponto importante dele é o seguinte: na época, o erro ele estava na faixa de 38% para o ImageNet, e quando o AlexNet foi proposta, esse erro caiu quase pela metade. Tá? Então, esse salto mostrou que esse tipo de arquitetura aqui era muito promissora. E isso chamou a atenção de muita gente. E como o paper também apresentava uma forma de treinar os modelos numa GPU, acabou que virou uma febre na época. Muita gente começou a usar, testar e tal, e aí a coisa começou a catapultar em termos de popularidade mesmo, né? Aí, em 2015, teve um outro paper bem famoso que apresentou uma outra arquitetura, aí mais profunda, bem mais profunda do que a AlexNet, embora apresente aqui uma estrutura parecida no início e no fim aqui com a AlexNet,
tinha muito mais camadas, que foi a rede chamada VGG. Então, o paper da VGG é esse daqui, ó, veja que ela já tem, ó, Very Deep Convolutional Neural Networks. Também a ideia era trabalhar com a ImageNet ali, né? E aí a ideia aqui foi colocar mais camadas convolucionais. Tá? Então, ir aumentando a profundidade da rede. Tá? Isso aqui já era uma época onde o pessoal desse universo aqui estava começando a se preocupar em ter, em forçar modelos mais profundos, porque se observou que a profundidade melhorava o desempenho. Na verdade, eram duas coisas, né? Aumentava a profundidade, melhorava muito o desempenho, mas também vinha o overfitting. Então, o pessoal começou a trabalhar muito nessa ideia de aumenta a profundidade o máximo que você puder, e regulariza o máximo que você puder para evitar o overfitting. E esse tem sido, assim, meio que um mantra na área de Deep Learning há muito tempo. Faz um modelo deep e regulariza. Deep para você melhorar a generalização, que parece ser uma coisa bastante correlata, e regulariza para evitar overfitting. Porque quando você aumenta o número de parâmetros, também caminha para um cenário de overfitting, que é um problema. Né? Aí a VGG, então, também ficou bem famosa na época, né? E com a VGG também veio uma outra coisa, que aí eu quero fechar esse ciclo aqui da aula de hoje com relação à interpretação. Não foi exatamente no paper da VGG, mas foi na época ali, né? Então, isso aqui acabou surgindo mais ou menos junto, então tá bem colado ali, temporalmente falando, né? Que é a análise dos filtros aprendidos pela rede neural convolucional. Então, o pessoal observou que, assim como o córtex visual lá do gato, ele tem diferentes regiões do córtex respondem a diferentes tipos de estímulo, o pessoal observou que numa rede neural convolucional, diferentes camadas da rede extraem diferentes tipos de features, aprendem diferentes tipos de features. Então, por exemplo, se eu estou numa camada inicial da rede aqui, os filtros eles aprendem a pegar coisas mais simples, tipo bordas. Tá? Então, ele aprende ali a fazer transições de bordas. Se eu vou indo para camadas mais profundas da rede, os filtros começam a pegar objetos um pouco mais complexos e algumas características de textura também da imagem. Ou seja, ele aprende a identificar esse tipo de padrão na imagem. E quanto mais profundo você vai, mais abstrato fica a feature que é extraída, né? Formatos, objetos e assim por diante. Então, o pessoal percebeu que a rede neural tinha essa característica também, né? De ter diferentes pontos da rede extraem diferentes informações, com diferentes níveis de complexidade. Né? E aí, né, toda essa parte de explainable AI também começou a ficar mais aquecida, né, para tentar explicar por que esses modelos funcionam tão bem, sendo que esses filtros são treinados aí sem forçar com que isso aconteça, né? Pode falar, Tiago. Só para entender essa imagem, à esquerda é o valor em si dos pesos, tipo em cinza, ou enfim. Isso daí. É, E a direita é o que exatamente? então, assim, ó, a esquerda seria como se fosse uma representação do valor dos pesos, porque lembra que isso é um volume, né? Então, Sim, essa sim. visualização no formato de imagem também não é trivial, tá? Isso aqui, deixa eu pegar aqui só um pouquinho. Deixa eu achar aqui se é esse paper aqui, que daí eu coloco a referência junto aqui. Dá um minutinho aí. Esse paper é meio chato de achar.
Não vou achar rápido aqui, eu sempre me bato para achar esse cara aqui. Mas depois eu vou pegar, eu encontro ele e eu mando. Mas o resumo da história é o seguinte, Thiago. Eles criaram uma forma de fazer como se fosse uma conta de trás para frente para tentar inferir qual que seria a representação gráfica daquele peso. Tá? Então, existe um modelo por trás Hum, disso aí que transforma isso que está na esquerda no que você está vendo na direita. Tá? Para tentar dizer assim, beleza, se aquilo pudesse ser representado por meio de uma imagem, que imagem seria aquela? Tá? Então, entendi, tem um modelo por trás desse negócio aqui, tá? entendi. Depois eu encontro esse paper aqui, eu coloco o link junto aqui, que daí ele tem a explicação de como que eles chegam nesse resultado, então. Beleza. Então, bom, aí isso aqui também foi uma coisa que na época, 2015, 16 ali, virou um ponto de estudo e abriu bastante essa área de Explainable AI. Deixa eu colocar como que se escreve isso aqui. A sigla é isso aqui, né? XAI, né? De explainable é de ser explicável, né? Quem não conhece essa terminologia, tá? Tem até uma disciplina no CPGI rolando nessa fase aí que é só sobre isso. Então, meio que é tentar, assim, beleza, esses pesos aprendem alguma coisa, como que a gente explica essa alguma coisa, né? Da onde que vem essa característica? Ou por que que o modelo está tendo o resultado que ele está tendo, tá? Então, essa que é a ideia dessa frente aqui, tá? Aí, bom, com a VGG treinada com essas características aqui, né, 19 hidden layers, essa quantidade de parâmetros, eles reduziram ainda mais lá o resultado da ImageNet lá, né, 6,8%, né, para o resultado obtido, né? Que é esse top one erro aqui, que, bom, isso aqui é um detalhe da competição, acho que não vale a pena discutir muito. Mas aí, olha só, de 2012 até hoje, né, ou quase hoje, né, 2024 aqui, né, se a gente for olhar os resultados que o pessoal tem obtido aqui com o ImageNet, né, a gente teve um salto gigantesco com a AlexNet, depois um outro salto significativo com a VGG, depois uma outra arquitetura chamada ResNet, que eu vou falar um pouquinho sobre ela, também teve um bom resultado. Aí, mais recentemente, a galera começou a usar outras coisas mais modernas, por exemplo, a Transformer, que é usada no ChatGPT lá, que deu origem a um modelo chamado VIT, também teve um resultado importante. Esse modelo Swim também, uma variante do VIT também, recentemente teve um resultado legal. E parece que a gente está empurrando aqui cada vez mais esse resultado para baixo com os modelos mais recentes. Mas o que esses caras têm em comum? Até aqui, todos eram redes neurais convolucionais, né? Essa estrutura que a gente viu, mudando a arquitetura da rede, algumas características que aparecem na rede ali, né? Dali em diante começaram a aparecer outras operações, além de convoluções. Então, por exemplo, a VIT usa uma outra operação chamada mecanismo de atenção, que vai estudar mais para frente, que modifica algumas características ali da interpretação da transformer, e faz uma outra operação que não é a convolução, e por aí vai, né? Então, a cada novo modelo aqui tem mudança de arquitetura, mas também, eventualmente, tem mudança de operações. Tá? Então, isso é só para ter uma ideia da evolução dessa história aqui. Tá? Deixando de lado classificação de imagens e indo para detecção de objetos. Tá? Eu vou falar um pouquinho sobre alguns modelos aí, arquiteturas também que surgiram para isso. Mas antes de eu começar, dúvidas, pessoal, desse ponto aí? Tá, então, se vocês quiserem implementar lá uma rede neural convolucional, vai seguir essa receita ali, né? Seguir a arquitetura e tal, e tentar construir alguma coisa para obter um resultado em cima da imagem que você quer classificar. Agora, detecção de objeto, então, é outra coisa, né? Detecção de objeto, o que a gente quer é pegar uma imagem como essa que está aqui, e em cima dela, como eu disse, colocar uma bounding box, né? Uma caixinha,
e dizer que classe que está dentro da caixinha. Então, nesse caso aqui, eu estou colocando uma caixinha em volta desse cara aqui, falando que ele é um cachorro, aqui está a bicicleta e lá está o carro. Tá? Os modelos de classificação, de detecção de objeto, que são, também existem vários aqui, muitos que são muito famosos, assim, né? Talvez o que tenha maior longevidade e que tem um uso mais recorrente na literatura é a tal da IOLO, né? O que significa IOLO? IOLO é da sigla de You Only Look Once. Né? Então, isso aqui tem uma justificativa que os autores usaram lá. Vai ser uma coisa assim, você bate o olho e você já consegue dizer o que está acontecendo ali, quais são os objetos principais, de forma rápida. Tá? A primeira IOLO, que é desse paper aqui, 2000 e... esqueci de que ano que é isso aqui. Acho que foi CPR 2016, né? Nem é tão antigo assim, né? Essa é a primeira versão da IOLO. Nesse paper aqui tem implementação, tudo, né? Proposto por esse cara. De lá para cá, ela já teve várias variantes. Se não me engano, a última delas é a V11. E é comum a gente ver o Vzinho junto, né, da IOLO ali. Então tem normalmente a gente coloca alguma coisa assim, né? IOLO, P, aí sei lá, 10 ou 11, por aí vai, né? Então ela evolui assim ano a ano muito, né? Cada ano sai uma IOLO nova com várias características e tal. A primeira era relativamente simples, ela usava uma VGG como backbone, né? Como estrutura principal. E o algoritmo dela dividia a imagem em regiões menores, tipo essa daqui, ó, 7 por 7. E para cada uma dessas regiões aqui, ele fazia uma classificação, dizendo que classe que está dentro dessa caixinha aqui, 7 por 7. E também ela tentava aprender uma bounding box, ou seja, a caixinha que vai em torno dos objetos aqui, junto com a classificação. Então a Iolo tem como estrutura principal uma VGG, e na saída aqui ela tem duas, como se fossem dois submódulos. O módulo de classificação, que atribui uma classe para as caixinhas aqui, né? E um módulo de regressão que tenta desenhar aonde que está a bounding box e qual o tamanho que ela vai ter. Sempre tendo como referência aqui, acho que o canto esquerdo, né? O valor XY do canto esquerdo, o tamanho da caixa da bounding box, também qual que é a confiança naquela predição. A confiança, posso deixar até de meio do lado aqui, que não é tão relevante. Tá? Então, usando a VGG como estrutura e essa saída modificada dessa forma, com mais alguns detalhes aqui no processo depois da construção da bounding box, que eu também não vou detalhar aqui, tem o non-max suppression, lá, os detalhes da IOLO, que ela vai fazendo várias escalas aqui para tentar detectar onde que está o objeto efetivamente, né? Isso aqui aí, como é muito específico da IOLO, acho que é melhor nem abrir muito aqui, né? Mas, a grosso modo, então, o que ela faz é aprender, então, qual é a melhor bounding box e qual é a classe que está dentro daquela bounding box. Tá? Como eu disse, da primeira IOLO até hoje, a evolução é brutal, tanto que o autor que propôs a primeira IOLO, hoje em dia, ele nem participa mais, né? Ele nem está mais envolvido com os projetos recentes da IOLO. Então, se você tem um problema onde você quer classificar e assinalar qual é o objeto dentro daquela imagem, e essa marcação pode ser meio grosseira, no meio de uma caixinha, por exemplo, a IOLO tem sido aí o padrão geral para esse uso. Né? Tem algum detalhe importante em relação às métricas, tá? Da IOLO, então a IOLO usa lá, ela não usa simplesmente a acurácia ou F1 score que a gente está acostumado para problemas de classificação, porque ela tenta também dizer quão boa é a tua caixinha aqui da bounding box que você está usando, como ela está perto da tua anotação real. Então, assim, como que o modelo da IOLO ele é construído? A gente faz o seguinte, a gente tem uma imagem, nosso dataset ele tem as imagens, e a gente tem que ir lá e anotar em cima de cada objeto que a gente quer, desenhar uma caixinha. Então, essa aqui é a caixinha que é a classe, sei lá, 1,
Aqui eu tenho uma outra caixinha que é a 2. Aí eu vou pegar uma outra imagem e vou fazer uma outra anotação. Beleza, aqui está a caixinha da classe 1, aqui está a caixinha da classe 8. E aí eu vou pegar outra imagem, ou seja, eu tenho que ir imagem por imagem e criar essa anotação da Bounding Box para que a YOLO seja treinada a identificar aonde está a, a Bounding Box, onde está a pessoa, onde está a classe correspondente. E aí, para dizer o quão boa é essa caixinha, tem uma métrica chamada IOU, né? Que é a Intersection Over Union, né? Então, você pega o que você detectou com a tua anotação, faz a união desses dois bounding box e faz a área do overlap entre esses dois. Tá? Quanto mais perto de um essa relação, melhor, né? Significa que a intersecção está sendo quase igual à união desses dois, tá? E em cima desse IOU, existem várias métricas que você pode calcular ali, então, qual que seria algo similar à acurácia, né? Que é o tal do MAP, que é o Mean Average Precision, tá? Que tenta resumir isso em termos quantitativos ali, de acordo com o resultado do IOU. Tá? Isso aqui é uma métrica bem clássica, o que o Leonardo colocou ali, que já usou para reconhecimento de imagens de pessoas, sim, é uma técnica bem clássica, né? Se usa em vários contextos aqui. Então, o que eu fiz? Eu deixei um link aqui, ó. Se você for trabalhar, por exemplo, no projeto final com detecção de objetos, eu deixei um link para você dar uma estudadinha em como que são implementadas essas métricas, e só como curiosidade, o link aqui da implementação passo a passo da YOLO V1. Para quem quiser ir estudar mais a fundo, tem um cara que faz a implementação passo a passo dela lá, aí vocês podem entender alguns detalhes ali, principalmente esses detalhes que eu estou omitindo aqui, por uma questão de tempo, dessas etapas aqui do non-max suppression que se usa na YOLO, para a definição final da bounding box, isso aqui eu estou pulando, porque essa história é muito longa para ser contada aqui, tá? Mas, enfim, tá aqui o link, né? E se você for trabalhar com detecção de objetos, se for usar YOLO, eu já sugiro usar a YOLO mais recente, tá? Se não me engano, está na V11, então essa seria a tua referência para trabalhar com a YOLO no projeto final, tá? Detecção de objetos é isso aí, tá? Muito comum em detecção de objetos a gente trabalhar também com Transfer Learning, tá? Expliquei rapidinho para vocês aí, mas acho que é legal retomar isso, né? O Transfer Learning, então, a gente usa muito. Vou pegar o exemplo, sei lá, vou pegar a VGG aqui, que é mais fácil. Tá? Como que a gente trabalha o Transfer Learning? Uma das maneiras, tá, de trabalhar o Transfer Learning. A gente tem, por exemplo, a VGG treinada no ImageNet. Tá? Então, o ImageNet lá tem uma saída de 1000. Aqui, tá? Então, ela foi treinada para esse contexto aqui, beleza? Como que a gente pode usar ela no contexto de Transfer Learning? Então, por exemplo, eu posso pegar todos os pesos que foram calculados para ela, treinadas no ImageNet, né? E aí pegar o meu dataset, que é um outro contexto, que é uma outra imagem aqui e tal, né? Pode ter uma relação com o ImageNet ou não. Essas coisas até funcionam de maneira bem robusta, né? E aí eu pego as minhas imagens, coloco aqui na entrada da rede neural, e ao invés de eu ir até o fim, eu vou até, por exemplo, esse ponto aqui, ó. Tá? E não uso a última camada e pego só essas 1000 valores calculados aqui e uso isso aqui como as minhas features. Aí eu posso, por exemplo, colocar isso aqui no meu modelo de classificação ou num outro modelo mais simples ali, e trabalhar com esse negócio aqui como as minhas features. Então, eu estou transferindo o conhecimento que a minha VGG aprendeu na ImageNet, do ponto de vista de extração de features até essa camada aqui, poderia ser outra camada, mas em geral a gente pega a penúltima camada, né? Aí eu pego as minhas imagens, aplico na rede, vou até aqui, ela extrai as features, e aí, usando isso aqui como um extrator de features, eu vou lá e coloco no meu modelo para fazer a classificação que eu quero. Pode ser uma MLB, ou pode ser alguma outra coisa em cima desse contexto aqui.
Muito parecido com o Transfer Learning, existe um negócio chamado Fine Tuning, né? Então, Fine Tuning. Tem ali o slide, mas já adiantando. Então, o Fine Tuning, o que eu faço? É muito parecido. Eu pego a VGG pré-treinada. Pode ser VGG, Alex, né? Pode ser qualquer modelo clássico. Removo a última camada, insiro outras camadas aqui que eu gostaria de retreinar, ou mesmo posso pegar as camadas anteriores aqui e fazer um negócio que a gente chama que é descongelar essas camadas. Descongelar. Tá? E aí o que eu faço? Eu pego, congelo todos os pesos, por exemplo, até, sei lá, essa altura aqui, ou seja, esses pesos não mexo nele, é os que vêm treinado lá da ImageNet, tá? E aí pego as minhas imagens e coloco aqui e faço o backpropagation para ele atualizar, por exemplo, só as últimas camadas ou só as camadas que eu coloquei adicionais aqui, tá? Aí eu vou fazendo backpropagation para ele atualizar só essas camadas aqui. Esse processo é como se eu estivesse fazendo um refinamento, né, da estrutura da VGG como um todo, mas só retreinando as últimas camadas. Esse processo se chama fine tuning, também tem a ver com transfer learning. Tá? Expliquei aqui bem rápido duas das maneiras mais tradicionais, mas esse assunto aqui é gigantesco. Existem inúmeras formas de fazer isso. Tá? E se usa muito de detecção de objeto, classificação de imagem. Pode falar, Leonardo. Não, é só uma curiosidade ali que na verdade é uma dúvida minha. Na parte ali que é transfer learning e fine tuning, porque eu vi um exemplo do YOLO mesmo que o pessoal faz para acelerar o treinamento de algumas coisas. E eu vi o processo só, né? Que é, por exemplo, detetou carros. Mas se você mandar detetar ônibus, ele diz que os ônibus são carros. Por quê? Uhum. Porque daí isso, de certa forma, facilita para você ficar nomeando, porque é muito ruim você ir lá no dataset e ficar marcando tudo. Então, eu vi que um macete que o pessoal usa é, tipo, o objeto que ele detetar, Uhum. ele pega a marcação e fala, pô, que bom, ele detetou carros e ônibus como carros. Aí facilita, porque Isso. todos os carros eu já está selecionado, só digo, ó, tudo isso aqui é ônibus, 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 ônibus. Exato. E daí eu só retreino de novo e ele melhora. Aí tem, sei lá, moto. Aí moto sem querer também. E livro, celular. Então eles vão fazendo isso para acelerar. E daí agora fiquei pensando, isso aí provavelmente parece. Isso acho que não sei se é transfer learning ou é retreinamento. Não, Acho que depende um pouco do detalhe de como ele é implementado. Pode ser encarado das duas formas, tá? Então, por exemplo, uma forma que eu estou entendendo que talvez seja que você está comentando aí, é para acelerar o processo de anotação da imagem. Então, por exemplo, como eu comentei com vocês, se você tem que anotar imagem por imagem lá, né, colocar o quadradinho em volta, inclusive já colocando aqui, ó, se vocês precisarem fazer isso, podem usar uma ferramenta como essa aqui, tá? Vou colocar o RoboFlow aqui como um possível caminho, tá? O que você está falando é o seguinte: você roda IOLO em cima desse negócio aqui e o bounding box ele já pegou. Independente se está certo ou se está errado, mas pelo menos aquele quadradinho já está anotado para você. Você só tem que ir lá e mudar o nome da classe, por exemplo. Então ele é um. exato, especializa, por exemplo, ele pega, sei lá, ele só treinou com carros, né? Então ele Uhum. não acha uma coisa diferente do carros, mas por coincidência, os ônibus também são classificados como carros. Uhum. Aí você só vai e se eu não Aproveita, me né? engano, precisa só de 100 amostras, né? Então você só cata os 100, todos os carros, aí visualmente você separa, né? Não, esse aqui é carro, a classe tá certa. Não, Uhum. ônibus, dou uma classe nova para ele, na verdade. Uhum. E daí eu vou lá e refaço o treinamento. Ele fica mais fino. E daí o Uhum. pessoal fez isso, por exemplo, livro e celular, era Uhum. parecido. E tem outros exemplos, mais ou Sim. menos, sei lá, gato e... não, gato e cachorro não, eu não lembro, mas tipo, bode e cachorro. Então ele Uhum. acaba pegando e fala, ó, todos os bodes são cachorros. Mas ele tem uma classe, tipo, sei lá, classe 2. Só que daí você vai lá e fala, não, esse aqui eu vou dar um número novo para ele, esse aqui é 5. Aí eu nem roda de novo, na verdade, ele pega o que estava antes e ele meio que, tipo, força o ajuste de novo e fala, não, agora eu vou dar um número novo pro bode, né, ou um número novo pro ônibus. E daí o pessoal faz isso várias vezes porque é mais barato do que ficar Retreinando. ou selecionando mesmo, tipo, só vou Uhum. pegar todos os ônibus e vou selecionar eles. Não,
de graça, de certa forma, o treino do carro acaba achando o ônibus e daí acelera para eu criar o dataset, né? Eu crio ponho mais imagens, ele fala, ó, isso aqui tá uns ônibus, então já tá meio recortado, e só põe as tags lá certinho, treina e vai evoluindo, assim, daí, tipo, de forma esperta, né? Separar livro, celular. Esses são os casos que eu lembro, né? Que eu vi. De certa forma, eu usei algo muito parecido, acho que para como que era? Era cartão de anotação da loteria, e ele achava que era livro. E daí eu só separei, né? Porque daí tinha livro que era livro e cartão de loteria era cartão de loteria. Então daí eu separei, ele daí distinguiu os dois, eu dei um número novo e usei o macete deles, né? Sim. Pelo que você está falando, talvez ele esteja. Isso que eles fizeram ali é para acelerar a anotação, né? Mas também deve estar aproveitando um negócio chamado Few Shot Learning, que talvez esteja implementado ali nesses modelos mais novos da Ah, IOL. faz sentido, né? Mas, enfim, teria que ver para ter certeza, né? Mas, assim, eu É. estou aproveitando que você está falando para já dar dica de outras coisas que tem, né? Que pode ajudar, né? Outra ferramenta comum que o pessoal usa bastante para anotação, para acelerar a anotação de imagens e tal, é a partir desse cara aqui que a Meta desenvolveu, né? Que é o Segment Anything, né? Então, ele acelera o processo de anotação de imagens ali, também te ajuda, ele vai aprendendo com você e vai te recomendando maneiras de anotar, enfim, esse negócio aqui é assustador. Tem aqui, ó, os resultados que ele mostra de coisas práticas, enfim. Também é uma referência talvez legal aí para quem for trabalhar com isso, né? Mas beleza. Pessoal, mais alguma pergunta aí? Já que estamos nessa discussão aqui. Eu não estou detalhando o iolo, não estou indo muito a fundo, porque assim, se eu fosse abrir cada uma dessas coisas aqui, nossa, acho que a gente teria que ter uma aula para cada uma desses modelos. E aí fica, putz, muita coisa, né? A minha ideia aqui é só dar uma geral mesmo, tá? Pode falar, Thiago. É, se for muito em específico, só falar que depois eu procuro independente, tá? Uhum. Mas minha pergunta é, você falou que na YOLO, digamos assim, tem como se fossem dois objetivos. Uhum. São duas redes completamente independentes ou, de certa forma, eles são acoplados do objetivo? Imagino que seja acoplado. Sim. É, A Iolo V1 ela usa a VGG como backbone, então significa que até uma altura ela é igual a VGG. Mas o que ela faz aqui, ó, sim. ela abre uma sub-rede que vai aprender a, a, a classe e a outra a desenhar a bounding box. Então, daqui para Uhum. aqui ela teria uma loss, aqui ela teria outra loss. Só que o Ah, entendi. backpropagation vem as duas laws, o resultado das duas laws é combinado e é feito no backpropagation. Entendi. Então, o backpropagation acopla elas. Mas no forward pass, eles são completamente independentes. Elas vão juntas até uma altura, aí flui Sim. em uma para cá e flui na outra para lá. Entendi. Beleza. Valeu. Isso se chama multitask learning, tá? Essa é também uma outra área que existe aí na literatura. Deixa eu escrever. Multitask learning. Depois você pode dar uma olhada nisso aí, tá? Putz, Leonardo, eu não sei, cara. Essa tua pergunta aí, não tô por dentro, cara. Não sei o que que é esse vetor baseado em curva de Bézier aí. Não tô. Ah, o SVG, sim, sim. Aham, tá. Ao invés de você representar em pixel, mudar a representação da rede neural. É isso que você está perguntando? Assim, eu não sei.
te responder, porque eu não conheço nenhuma arquitetura que faça isso. Mas, assim, só para você entender o que que eu faria se eu tivesse essa mesma dúvida que você nesse momento. Eu ia procurar aqui, assim, ó, State of the Art, com CNN, using SVG representation. Survey, total. Ó, tem uns caras aqui falando, ó, NNSVG. Tem uma, tipo, a VGG Net aplicada, ó, por exemplo, esse aqui, ó, deixa eu colocar. SVG CNN. Então, talvez exista alguma arquitetura voltada para esse tipo de representação, assim, sabe? Agora, qual é a vantagem? Não sei. Aí tem que dar uma estudada do porquê que a galera está propondo esse tipo de arquitetura aqui, sabe? Não sei. Talvez exista uma vantagem em termos computacionais, de representação, enfim, né? Não sei. É que, na verdade, você pode fazer uma rede convolucional com qualquer entrada, né? Pode ser um sinal, pode ser uma imagem, pode ser até um texto. Você tem condições de criar uma rede neural convolucional em cima de texto. Então, a representação em si pode existir. Aí a vantagem, putz, não sei, cara. Não sei te dizer assim, por que que a galera investiria nisso ou não. Tem que dar uma pesquisada. Ah, tá. Então eu falei de detecção. Mais alguma pergunta, pessoal, antes de eu continuar? Pode falar. Não, só quero comentar por outro Leonardo ali. Uhum, É que esse ataque a um pixel, não sei das quantas aí, ele cai naquelas, aquele tipo de ataque adversário, que uhum, ele ataca em cima do que a rede não treinou, tipo as lacunas, e eu uhum, vi, e do que eu pesquisei na época, ele é um ataque muito exclusivo de todas as redes que dependem de coisas que tem adversário, é isso. uhum. Então, se tem alguma rede que tem conceito adversário, ele provavelmente é vulnerável, né, a um ataque adversário, porque ele sempre vai ter coisas que a rede não treinou, entendeu? Então, não sei se ajuda, né, mas talvez não é, às vezes só confundir mais o método não torna ele seguro necessariamente, né? Se ele continuar sendo um método de treino com rede adversária, né? Então daí não sei se tornar ela mais estranha, torna ela mais segura, talvez só mais complexa que algum dia vão atacar de qualquer forma. Então tem que pensar nesse sentido também, pelo que eu tinha visto, né? Enfim. Eu não estou por dentro desse assunto, então não sei se eu teria muita contribuição para dar aqui, né? Eu tinha visto esse negócio do ataque, é bem interessante, mas ele se baseia justamente na falha do que a rede não treinou, porque a rede tem um universo numérico, ele só treina aqui no pedacinho que se deu. Aí todo o resto, se você pôr aqueles valores no que ele não treinou, ele vai dar respostas aleatórias, né? Uhum, E às vezes a resposta aleatória pode ser forçada. Ela não é uhum, tão aleatória, ela, de certa forma pode dar uma resposta induzida. É aí que se baseia no ataque. E esse ataque específico que o Leonardo passou ali, é que se você pôr um pixel numa imagem, ele vai identificar, em vez de dizer que é banana, vai dizer que é 60 km por hora. Ou dizer que a placa é pare, vai dizer, continue rápido. uhum. Com um pixel. E ele baseia-se nisso. Então, enfim. Tá, beleza, obrigado. Deixa eu só ver a outra pergunta do Thiago ali. Então, daria para aplicar a CNN até nos problemas clássicos de classificação. Assim, poder você pode, né? Mas qual que é o grande lance da convolução? A convolução, ela realça ou atenua alguma característica daquela localização que você está querendo extrair informação. Então, ela pode te ajudar a detectar um determinado padrão existente ou a tentar dizer que aquilo não é importante para aquele momento da classificação. Então, assim, você pode aplicar, mas quando você já tem features calculadas, essa característica espacial, por exemplo, que você consegue capturar com a convolução, você meio que perde, né?
Então, não sei se faz sentido. Né? Poder pode, mas não sei se você tem ganho, né? Porque você quer usar a rede neural convolucional justamente para aprender essas features, né? Não sei se eu te respondi aí, Thiago. Tá, então beleza. Próxima tarefa, então, que eu vou passar aqui bem rapidinho e daí eu quero falar um pouquinho sobre as redes residuais, é a segmentação semântica. Então, segmentação semântica, a gente tem, por exemplo, uma imagem, e em cima dessa imagem eu quero classificar cada pixel, né? Quero dizer o que aquele pixel é, então é um animal, é o veículo, é uma pessoa, ou é o background, né? E depois claro, eu quero comparar o resultado que eu estou obtendo do meu modelo com a minha anotação. Então, a anotação de um dataset de segmentação semântica é super complexo, né? Eu tenho que vir aqui em cada pixel e dizer o que aquele pixel é. Então, ferramentas como as que eu mostrei anteriormente, né, RoboFlow, o Segment Anything, né, eles ajudam, né, podem ajudar nesse processo de anotação do dataset. Mas eu tenho que vir aqui, eu não estou mais dizendo o que é a imagem como um todo, eu estou dizendo o que é cada pedacinho da imagem ali e qual que é a semântica por trás dele, qual é a classe correspondente. Por isso que tem diferentes cores, né? Background é uma cor, o animal é outra e por aí vai, né? Então, essa aqui seria a ideia da segmentação semântica. A segmentação semântica, por muito tempo, usou e voltou a usar nos dias recentes um modelo da UNet, tá? A UNet de 2015 aqui tem essa estrutura aqui, que ela entra com a imagem e sai com a anotação pixel a pixel da imagem. Então, a entrada e a saída da rede neural convolucional tem o mesmo tamanho, tá? É a mesma imagem aqui, 224, 224, e o número de canais que pode alterar aqui, mas a imagem é a mesma. Porque em cima dessa saída aqui vai ser essa classificação de pixels que a gente está observando. Entra isso, ele gera isso aqui como saída. Então, ela tem uma característica da UNet, né? Então, que é net, que é justamente uma rede neural no formato de U, né? Tá? Essa aqui não é exatamente a UNet ainda, tá? Mas ou pelo menos não a versão mais clássica da UNet, mas ela tem esse formato de U aqui, né? Então, pelo seguinte sentido, ela vai colocando camadas convolucionais, pooling e tal, até chegar numa camada aqui intermediária que são vetores, tá? Então, é como se fosse uma camada fully connected aqui. Daqui para cá ele vai fazendo um downsampling, né? Vai reduzindo a dimensão. E daqui para cá ele vai fazendo um upsampling, aumentando a dimensão para gerar a saída desse tipo aqui. Então, como que você treina um modelo desse? Você coloca a imagem assim e a saída que você quer assim, né? O ground truth lá, né? Então, eu tenho isso e quero isso. Tenho isso, quero isso. E vai fazendo backpropagation nesse fluxo aqui, né? Da direita para a esquerda, calculando a loss function aqui, né? Aí existem loss functions específicas para esse tipo de problema. Uma delas, que é bem parecida com a cross entropy que a gente viu, só que adaptado ao contexto de segmentação semântica, chama focal loss. Tá? Aí a gente calcula essa loss e vai fazendo backpropagation daqui para lá, né? Por que ela tem esse formato em U? Porque como eu tenho imagem na entrada e imagem na saída, ela precisa ter essa característica de mesma dimensão. Se a gente mantiver a dimensionalidade, não for reduzindo aqui e depois aumentar, se for tentando manter a mesma dimensionalidade ao longo de toda a rede, a quantidade de parâmetros explode e ela, né, não tem resultados interessantes. O pessoal notou que quando tem esse formato em U, né, vai diminuindo e depois aumentando, ela começa a ter um desempenho bem melhor para esse problema de segmentação. Tá? Mas no fim das contas é uma rede neural convolucional convencional. Convolucional convencional. Essa parte da esquerda aqui que diminui a dimensão é chamado de encoder e esse da direita é o decoder. Tá? A UNet ali, sim, então é comum ter
estruturas no formato encoder-decoder, tá, Marina? Ou não é exatamente a UNet, tá? Mas estruturas encoder-decoder para time series. E o que o pessoal usa muito, assim, é o que você falou ali da compressão, é de fato pegar o que está acontecendo nesse miolinho aqui, né? Que às vezes pode ter uma dimensão bem menor do que a entrada da UNet, e usar isso aqui para algum tipo de interpretação semântica daquela série temporal. Por exemplo, aquela série temporal corresponde a um determinado comportamento, sei lá, que isso aqui está relacionado com uma possível ocorrência de um furacão no Paraná. Vou pegar um tema recente aí, né? Que é o que o Semepar está estudando agora aí, né? Então, para tentar capturar aquela semântica, né? Existem arquiteturas para time series nesse sentido aqui, encoder, decoder e tal, mas eu já te garanto que já adianto que o estado da arte não é esse aqui. O estado da arte para esse tipo de problema é um negócio chamado Variational Autoencoder e os Diffusion Maps, que é a nossa última aula de Deep Learning, tá? Então, tá, isso aqui seria mais indicado do que essas arquiteturas em formato de U e tal para esse tipo de problema. Particularmente, se você está estudando séries temporais, deixa eu colocar aqui que essa é uma dica, acho, boa para todo mundo aí que vai trabalhar com time series, e é isso aqui, ó. Deixa eu pegar o artigo. Ó, vou colocar ele no chat aí. Esse One Fits All aí. Esse aí tem sido uma tentativa de usar as vantagens das LLMs no contexto de time series, tá? Para vários problemas envolvendo time series. Então, se for trabalhar com alguma coisa assim, eu recomendaria fortemente dar uma olhada nesse cara. Que esse eu acho que vai ser uma estratégia muito promissora nos próximos anos aí para classificação, previsão, extração de informação semântica, enfim, no contexto time series, tá? Então, segmentação semântica é isso. Esse modelo aqui, em formato de U, ele, apesar de ter tido algum resultado e ter uma certa relevância lá nos primeiros problemas de segmentação semântica, ele não atingiu resultados tão legais, mas depois do surgimento das residual networks, e aí sim as UNets, na forma como elas são construídas atualmente, né? Aí a coisa começou a melhorar. Então, o que, que é a rede residual? O pessoal notou que, deixa eu já partir para diante aqui, que quando você tem redes muito longas, como essa daqui, né, muito profundas, e você vai fazer o backpropagation, na hora que você está voltando com o gradiente aqui, ao longo dessas várias camadas, o que é muito comum de observar é aquele efeito que eu expliquei semana passada para vocês do vanishing gradient, ou seja, ele começa com o valor ok, daí ele vai diminuindo, diminuindo, como são muitas camadas, até chegar nas primeiras aqui, aquele gradiente já perdeu a informação do erro que ele queria corrigir lá no final, em relação às camadas iniciais. Tá? Então, o que o pessoal pensou? Eles pensaram em construir assim uma espécie de alguns bypass que você faz ao longo da rede, que são chamadas conexões residuais, para tentar atenuar esse efeito. Tá? Então, eles bolaram a chamada rede residual, 2016 isso, tá? Então, numa rede convencional, a gente tem uma camada que processa a entrada, outra camada que processa a saída da entrada anterior e por aí vai. Na rede residual, a gente coloca aquele bypass que eu falei aqui, né? Então, eu pego a entrada, processo pelo F1 aqui, mas também somo ela adiante. Tá? Então, eu coloco sempre uma soma do que está sendo processado e o que está entrando, para jogar a informação adiante. Tá? E por que isso? Porque, às vezes, na hora de fazer o backward do backpropagation, o gradiente por aqui ele pode ir diminuindo, mas por aqui tem uma chance maior
dele continuar sendo propagado aquele erro que é relevante. Tá? Então, colocando essas conexões, a gente faz a construção do backpropagation poder operar em redes mais profundas. Tá? Então, essa que foi a ideia da Residual Network. Daí não poderia explodir, os valores sim. Né? Então, qual que é a encrenca? Aí, simplesmente fazer essa modificação aqui é furada justamente por isso, né, Tiago? Você pode começar a somar, e daqui a pouco esse negócio virar um valor, assim, intratável, né? E, além disso, também você pode ter problema com valores negativos, enfim, tem uma série de questões numéricas. E aí, o que acontece, né? O pessoal chegou à conclusão que a melhor maneira de, assim, digamos, estruturar essa conexão residual seria você, no miolo aqui, né, da tua da conexão residual, colocar camadas ReLU aqui, tá? Então, o que acontece? Às vezes o pessoal faz o seguinte, na conexão residual aqui, ele coloca um ReLU para partir para residual. Ou, às vezes, ele faz uma série de operações aqui e soma só lá no final, depois de ter deixa eu passar aqui depois de passar toda a operação da rede também por uma camada linear. Então, assim, eu coloquei 3 exemplos aqui, mas, na verdade, dentro da ResNet existem várias estratégias, assim, para você fazer essa propagação e evitar com que exista uma explosão. Às vezes você aplica o próprio ReLU aqui depois, ou uma outra função de ativação depois, para segurar a ordem de grandeza. Então, dentro da ResNet existe uma família de ResNets, aonde existe uma variabilidade enorme na forma como você vai fazer essas conexões residuais, tá? De maneira bem ampla e bem geral, eu vou só falar dessa ideia aqui, né? Mas se você quiser dar uma olhada lá, deixa eu ver se eu tenho aqui, se não tem, né? Não tem, no paper aqui ele comenta só de 2016. Mas se você der um Google ali, né, as arquiteturas ResNet, você vai ver que existem várias alternativas para isso, tá? A outra coisa que o pessoal faz é fazer a normalização em batch, tá? Então, uma outra operação que aparece bastante é você pegar o dado que está entrando ali, todo aquele batch que está entrando ali, e normalizar ele. Então, eu tenho o dado, tenho a operação da minha rede neural, normalizo aquele batch, tá? Então, ele faz forçar essa normalização, ter média zero, variância unitária, ou entre o mínimo e o máximo ali, ele força essa normalização também para tentar compactar a ordem de grandeza dos valores. Tá? E aí tem vários blocos de conexões residuais. Tem essa daqui, ó, que, por exemplo, você faz a normalização em batch, um ReLU convolucional, normalização em batch, ReLU e convolucional. Então, esse é um bloco possível. O que o pessoal do paper colocou em 2016, o paper original, é deixa eu ver, essa de baixo aqui, ó. Então, entra o dado, faz a normalização em batch, faz ReLU, faz conv um por um, fazendo todo esse monte de coisa aqui. E se você fizer tudo isso e somar com a conexão residual, eles mostram no paper lá que você vai ter um valor ali, vai garantir que não exploda, vai estar dentro de valores cujo o forward e o backward vão ser mais bem comportados. Mas, cara, isso aqui, o papo é longo, tá? Tô tentando te responder de um jeito simples aqui. Mas, cara, a discussão que os caras colocaram em cima da ResNet 200 aqui, que foi uma das que explodiu, assim, em termos de uso nesse cenário, é bem longo, tá, Thiago? Pode falar. Primeiro, o 200 vem do quê mesmo? O 200 eu acho que ele tem a ver com o número do tamanho da rede, se não me engano, cara. Eu não me lembro É que eu certo, já mas eu acho vi que tem a um ver com o tamanho. ResNet, é que eu já vi ResNet 50, Aham. daí eu fiquei isso na curiosidade. Eu acho que tem a ver com profundidade. Eu posso confirmar, mas acho que tem a ver com a profundidade dele. Outra coisa, é que essa arquitetura, assim, não sei se essa técnica de rede residual me parece que pode ser usada em qualquer rede do tipo rede neural, né? Sim. Não necessariamente
convolucional. Mas essa ResNet, quando você se refere assim, ResNet 200, é especificamente, eu estaria me referindo a um problema de CNN? Quando você fala ResNet 200, você se refere a essa arquitetura. Tá? Essa Uhum, arquitetura ela foi usada para quê? Para classificação da ImageNet. tá. Tá? Se você está se referindo a uma outra rede residual, significa que dentro da arquitetura daquela rede existem blocos que fazem operação residual, que pode ser, por exemplo, esse Uhum, bloco aqui. Então, esse bloco, ao invés de ser uma rede convolucional tradicional, que só tem convolução e ReLU, ele coloca mais um monte de outras coisas aqui, né? Batch Normalization, sim, ReLU, Conjunct, coloca mais um monte de coisa aqui para garantir que as conexões residuais, quando operadas com essas operações aqui, fiquem dentro de valores que estejam tratáveis dentro do backpropagation, tanto no forward quanto no back. entendi. Tá? E outra coisa me parece, a impressão que eu tive é que essa técnica da rede residual, ela tinha um apelo muito maior para, digamos assim, resolver os problemas numéricos da rede. Mas ele também resolve, melhora o desempenho? Melhor. Mais isso ainda, né? Então, o pessoal observou que, olha aqui, ó. Deixa eu achar aqui se tem. Desempenho, no caso, eu me refiro tipo a acurácia, esse tipo de Sim. métricas, que tempo de convergência me parece que ele vai ser melhor. Me convence, mas o desempenho em relação às métricas de acurácia, de recall, de film score, sei lá. Sim, ó, se você for ver aqui, ó, por exemplo, eu tinha um outro aqui, mas eu vou pegar esse que acho que é mais direto. Na ImageNet, ó. Só o fato de você trocar os blocos da rede por camadas residuais, ou seja, que tem aquelas características que eu mostrei para você, tá? Uhum. Você já atinge resultados melhores do que você obtém com a VGG. Tá? E por que isso? Porque com a rede ResNet, esse aqui é o paper da ResNet 200 ali, ó. Você consegue, ó, estou comparando a VGG aqui, ó, você consegue fazer uma rede mais profunda, ou seja, você tem mais camadas. Ó, veja que a VGG em comparação a ela aqui, ó, tem bem mais camadas, né? Mas se você não coloca as conexões residuais, como é essa do meio aqui, apesar de você ter mais camadas e poderia ter um resultado melhor, o treinamento você não consegue garantir que o gradiente volte para todas as camadas e atualize ela. Hum, Então, quando você entendi. coloca o residual ali, aí beleza, ele fica um pouco mais fácil de você garantir que o backpropagation vai percorrer por toda a rede e melhorar o resultado final. Tá? Entendi. É um pouco, nesse sentido, parecido com por que você tornaria sua rede mais profunda, né? Exato, Você vai conseguir construir, no final do dia, você vai construir uma rede melhor com o mesmo número de recursos, né? exatamente. E assim, é que eu estou sendo breve, né? Mas além de tudo, a ResNet aqui, nessa estrutura que eles propuseram aqui, com esse template de conexão residual, você também consegue reduzir o número de parâmetros. Então, também fazendo essa inclusão aqui, você dá uma compactada no número de parâmetros da rede. Então, mesmo em comparação a esse modelo aqui, que seria o sem residual, né? Com o esquema residual, você consegue dar uma compactada ali no número de parâmetros. E tem alguns detalhezinhos aqui que. Ah, acho que ele fala até aqui, ó. Não sei se. É que aqui é exatamente a mesma rede, né? Então, não sei se a comparação seria adequada, mas em todo caso, isso existe também, tá? Mas o desempenho também melhora, tá, Tiago? Só para te confirmar esse resultado aí quantitativo, tá? Beleza? Não sei se eu te respondi aí. Respondeu sim, respondeu. Bom, então, esse aqui é a ResNet, né? Esse aqui foi o que teve resultado na ImageNet, mas eu estou falando aqui no contexto de segmentação semântica, né?
Então, o que que o pessoal observou? Se uma rede dessa daqui tinha resultados assim não tão bons por conta da profundidade, eventualmente incluir a questão das conexões residuais dentro de uma rede nesse formato em U pode levar a resultados melhores. E foi isso que o pessoal fez. Aí, em 2016 surgiu a UNET, né? Então a UNET ela coloca essas conexões residuais aqui com mais alguns macetes, não vou falar sobre eles aí, tá? Mas coloca várias conexões residuais entre o encoder e o decoder, e aí essas conexões residuais elas aumentaram significativamente o resultado final em termos de segmentação semântica que você consegue obter. Tá? Inicialmente foi apresentado para um problema de segmentação de imagens médicas, né? Vou abrir aqui a UNET, e tem alguns detalhes aqui de como que essa, essas conexões residuais são empregadas, né? Mas aí, enfim, ele definiu ali o estado da arte de segmentação semântica, deixou de ser recentemente e agora está voltando com outro modelo UNET++ aí e tal. Então, mas enfim, a ideia foi usar essas conexões residuais com outro estilo de conexão residual aqui, né? Mas que forneceu uma robustez maior ali para esse modelo. Então, em resumo, conexões residuais existem várias, né? Existem da ResNet, esses bloquinhos da ResNet aqui é uma possibilidade, a outra forma que aparece aqui na UNET, mas, em resumo, quando você coloca conexões residuais, você faz com que você torna a possibilidade de treinar modelos mais profundos mais viável e garante com que você tenha um treinamento mais estável, gradientes que se propagam de fato ao longo de toda a rede para atualizar os pesos, e a consequência final é que os resultados são melhores, em diferentes contextos. Pode ser melhor em classificação de imagem, pode ser melhor em segmentação, que é o que eu coloquei aqui, e tem vários outros cenários onde isso é melhor. Tá? Foi melhor até muito recentemente, até o surgimento das Transformers. Mas Transformers é um negócio para aula que vem, então não vou falar hoje aqui. Que são os resultados da UNET, né? A UNET também usa as mesmas métricas lá de interface over union, MAP e tal. Né? Quem for trabalhar com segmentação também vale a pena dar uma olhada aqui. Esse link tem uma implementação passo a passo da UNET, acho que é legal também para quem for trabalhar nesse contexto dar uma olhada, para entender como que é essas conexões residuais e tal. E aqui tem um último modelo que vale comentar, que é o Stacked Hourglass Network, que é uma rede para um negócio chamado Pose Estimation, né? Então, o que é o Pose Estimation? Pose Estimation é a gente tentar estimar por meio de regressão, né? A posição de pontos estratégicos aqui, né? Por exemplo, o joelho da pessoa, onde que está o quadril, os cotovelos, a orientação aqui, né, do tronco dela, as extremidades como os calcanhares, enfim, né? Tentar fazer essa estimativa da posição da pessoa e dos braços e pernas em relação à imagem, né? Um modelo que também usa conexões residuais é esse Hourglass aqui, também é no formato de U. Ele usa esse Hourglass Block aqui, que é uma coisa bem particular também, mas, enfim, em linhas gerais, ele é um modelo residual, tá? E também, por algum tempo, foi o estado da arte para Pose Estimation. Tá? Também perdeu um pouco de espaço com os modelos mais recentes, mas até 2017, 2018, deixa eu ver, o paper original dele aqui é um pouquinho, acho que é um pouquinho mais antigo, é 2016, mas enfim, foi o estado da arte de Pose Estimation aí por bastante tempo, tá? Mas também ele é baseado em conexões residuais. O que eu queria dizer é isso, né? Que as conexões residuais, 2016 até 2018 aí tiveram bem no hype da área de Deep Learning, tá? Aqui ele explica como que é o Hourglass ali que ele usa, como que é o residual, o módulo residual dele e tal. Mas enfim, aí tem que ser para quem for mexer com Pose Estimation, acho que vale a pena, é um bom modelo para pelo menos dar uma primeira olhada antes de partir para o estado da arte diretamente. Tá? Mas, como falei, só mais um exemplo de conexão residual.
Bom, gente, eu, assim, falei já bastante coisa aqui. O que eu queria falar de CNNs era até esse ponto. Acho que mais que isso também a gente começa a ser específico demais. Mas deixo aberto aí para perguntas, né, finais sobre esse ponto, ou se você tem alguma outra dúvida, quiserem comentar aí, fique à vontade. Chat aqui. Bom, não tendo mais perguntas, então vou parar a gravação, né? Quem quiser, tá liberado aí.